Oi, aqui é o pastor Robson da Igreja Presbiteriana de Perdizes e gostaria de agradecer a vocês por acompanhar nossas transmissões. Aquilo que a gente está fazendo são suplementos para enriquecer o seu relacionamento com Jesus Cristo. Compartilhe essas mensagens, engaje conosco e que Deus te abençoe. Bom dia a todos, começamos mais uma manhã de domingo, onde nós somos chamados para lembrar de Deus, adorá-lo como Ele é. Não por causa das coisas que acontecem no mundo, mas por causa dos predicativos dele. E hoje, nesse dia, eu gostaria que a gente pudesse lembrar de que esse Deus é um Deus que cuida de nós. Mesmo no meio de um mundo, um caos, Ele é um Deus que cuida do mínimo detalhe de cada parte de sua história. A palavra de Deus, lá em Salmos, no capítulo 5, no verso 3, diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico aguardando com esperança. Pai, nós damos graças ao Senhor por saber o quão bom, o quão maravilhoso, o quão incrível o Senhor é. Sabemos que em todo o tempo o Senhor cuida deste mundo. O Senhor ouve o clamor dos teus filhos. E nós somos muito gratos, porque nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que nos ouve em Cristo Jesus e escuta até mesmo aquilo que a gente nem sabe clamar e nem sabe pedir. Nós te agradecemos por isso. Agradecemos essa manhã pelo fato de saber que tudo está seguindo o seu bom propósito. Coloque em nossos corações essa alegria e faça com que em nossos corações jamais a esperança se perca. É no nome do Teu Filho Jesus amado que nós oramos e dizemos juntos. Amém. Sangrou pra me estancar,
chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar, tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar, tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. No Salmos 86:5, a Bíblia nos diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Eu quero ler mais uma vez. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Todos os dias precisamos aprender a descansar na graça perdoadora de nosso Pai.
Às vezes a gente acha que aquilo que a gente tem vivido, a forma como temos encarado a nossa vida, é pesada demais ou dura demais para sermos perdoados. Que somos indignos. Mas o Evangelho e a Palavra de Deus nos ensina todos os dias o quão bondoso e perdoador é o nosso Deus. Eu quero te convidar a termos um momento de oração neste sentido, de reconhecermos a bondade, a misericórdia e a graça de nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque Tu és bondoso acima do que podemos compreender. Tu és perdoador acima do que podemos conceber. E quando compreendemos isso, Pai, nossa vida se torna mais leve, porque sabemos que temos um justo juiz, que temos um Pai que nos ama, que nos guarda e que está sempre ao nosso lado, sempre pronto a estender a mão e nos amar e nos perdoar, Pai. Ajuda-nos a entregar o nosso coração, a derramar a nossa alma e a crer o quanto bondoso Tu és em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
faz. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Bom dia, irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre as boas notícias em tempos difíceis. Vou ler com vocês o texto de Romanos 1, de 1 a 7. E o texto diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma vez podemos estar, apesar das circunstâncias, reunidos aqui, Senhor, para te cultuar, para te adorar. Te louvamos e te agradecemos pela tua palavra inspirada, revelada a nós, motivos de bênçãos, pela simples leitura dela, Senhor. E pedimos também que agora o Senhor venha com o teu Santo Espírito nos ensinar a tua vontade e aplicar a tua vontade para a nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, nós estamos vivendo tempos de calamidade, de caos, de dificuldades em nossa sociedade. E acredito que todo mundo gosta de uma boa notícia, né? Quando se fala de calamidade e de caos. E imagine você que você receba uma carta. Você recebe aí na sua casa uma carta sem remetente destinatário, falando sobre o Covid, sobre o coronavírus. E essa carta vai te dar algumas instruções sobre o que fazer, sobre como seguir, como lidar com o vírus, como se precaver. Quantos de nós ficariam tranquilos em seguir essas instruções de não sei quem
e não sei para quem também, não sei se veio para mim, não sei se foi para você, quem ficaria tranquilo em seguir? Agora imagine por outro lado que você receba uma outra carta destinada a você, uma outra carta no seu nome, uma outra carta da Organização Mundial da Saúde, dando dados oficiais e dando direcionamentos oficiais sobre como lidar com o vírus. Acredito que dessa forma ficaria muito mais fácil, né, de levar a sério e de seguir ali à risca o que estava sendo dito. E são de boas mensagens que a gente precisa, e é uma boa mensagem que eu venho trazer hoje, é a boa mensagem, a boa notícia em tempos de dificuldade, boa notícia em tempos difíceis. E com isso eu quero tratar 3 pontos com vocês hoje. O primeiro, fomos separados para o Evangelho. O segundo, o Evangelho é uma pessoa. E o terceiro, o Evangelho traz mudanças. Fomos separados para o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho traz mudanças. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai para o contexto dele, Paulo está escrevendo uma carta, está mandando uma carta aos romanos, e ele se apresenta. Sei que é estranho a gente estudar prefácio de carta, né? Normalmente a gente só lê ali Paulo e vai embora, mas creio que dentre as cartas de Paulo, essa daqui é o mais completa. Ele se apresenta aqui, ele apresenta o que ele veio falar e ele apresenta para quem ele veio falar. E é uma apresentação, não diria perfeita, mas completa do que é o Evangelho aqui. Ele apresenta corretamente, perfeitamente, mas completamente o que é o Evangelho, do que ele está falando. Então, nosso primeiro ponto, fomos separados para o Evangelho. E Paulo começa se apresentando, então, e ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Primeiro ele se diz servo de Jesus Cristo. A palavra usada para servo aqui é doulos no grego. E a tradução mais adequada dessa palavra, ou a ideia pelo menos dessa palavra, é de escravidão mesmo. A gente tem, acho que, olha com mais dificuldade para a ideia de escravidão, porque no nosso contexto, acredito que em muitos contextos, né, mas no nosso especificamente, a escravidão traz uma ideia muito ruim, muito pesada de maus tratos e de penitência. Então é difícil a gente falar que sou escravo, traz um peso muito grande para a gente. E a gente prefere muitas vezes dizer que éramos escravos do pecado, mas agora somos servos de Cristo. Mas a palavra é a mesma. O que Paulo está falando aqui é que como eu era escravo do pecado antes, agora eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo. Eu devo minha vida toda a Ele. Minha vida é servindo a Cristo agora. Eu entrego tudo. Meus pensamentos, minha fala, minhas ações, tudo eu entrego a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é: eu tenho um mestre. Eu tenho um Senhor. Cristo é meu Senhor. Eu sou servo de Cristo. E ele segue então dizendo: ser servo, ser escravo de Cristo, entregue tudo a Cristo. E ele diz: chamado para ser apóstolo. Então, além de ser escravo, ele é chamado para ser apóstolo. A gente sabe que Cristo tinha 12 apóstolos lá, e lembre-se que discípulos e apóstolos são coisas diferentes. Tá? Discípulos, Jesus teve vários, apóstolo ele teve 12. E entre os pré-requisitos desses apóstolos, o que mais se destaca, o mais importante para a gente aqui pelo menos, é que esses apóstolos eram testemunhas oculares de Cristo e eles foram chamados pessoalmente por Cristo. Então, eles viram a vida e a ressurreição, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, e eles foram chamados e enviados pessoalmente por Cristo. E como Paulo, que não teve esse contato com Cristo, pode se dizer apóstolo? Muitos, inclusive na época, muitos judaizantes da época, alguns judeus que tentavam contrapor Paulo, diziam isso: não tem como, ele não está falando de um evangelho, ele não está falando da palavra de Deus verdadeira. Não tem como, ele não é apóstolo, ele se diz apóstolo. E antes mesmo dele se contraporem Paulo, ele já disse: eu sou chamado por Cristo. E irmãos, a palavra de Deus nos revela
que Paulo foi chamado por Cristo. Quando a gente volta lá para Atos 9, conta o encontro de Paulo. Acho que todos conhecem a narrativa da estrada para Damasco ali. E ali diz que Paulo, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo e ele foi chamado por Cristo. Então, e ali em outras passagens também, Colossenses, Paulo vai reafirmar isso, aqui Paulo vai reafirmar, ele teve um chamado feito pelo próprio Cristo para ser apóstolo, para enviar esse evangelho. E creio que hoje nem eu, nem nenhum de vocês seremos apóstolos, mas com certeza temos um chamado. Temos um chamado geral que todo cristão tem de pregar o evangelho e um chamado específico também. Hoje trabalharemos com o geral, todos nós somos chamados por Deus. E por último ele diz que é separado para o evangelho de Deus. Então esse Paulo que é escravo, ele é chamado e ele é separado para esse evangelho. Separado é diferente do resto. Eu acho que esse conceito de separado para a gente hoje ele segue uma linha muito tênue, porque a igreja costuma ir para o extremo disso, né? Ser separado é não poder ter contato. Não é assim. Não é que a gente tem que ter contato, não tem como eu levar o evangelho para alguém se eu não tenho contato com essa pessoa. Então a gente tem que ter esse contato, a gente tem que ter essa convivência, mas como o nosso pastor muito bem sempre fala, é com uma intencionalidade, entendendo que tudo é para a glória do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus Cristo. E a gente então, como Paulo foi, a gente é separado por o Evangelho de Deus. E é importante também apontarmos aqui que o Evangelho é de Deus, não nosso. Não cabe a nós querer modificar esse Evangelho para se adequar ao nosso estilo de vida ou à nossa sociedade. É óbvio que faremos coisas, a gente não precisa, de novo, a gente não precisa como igreja ir para aquele extremo que tal coisa não é de Deus. Não, o Evangelho redime as coisas, o Evangelho transforma as coisas. E sim, a gente vai ter programações diferentes, a gente vai ter momentos diferentes, mas a mensagem do Evangelho, ela não pode ser mudada. A mensagem do Evangelho é uma só, essa mensagem vem de Deus. Paulo não estava usando uma autoridade dele ali. Eu sou Paulo, eu vim trazer o Evangelho. Não, gente, eu sou Paulo, eu sou escravo de Jesus, eu fui chamado por Jesus, eu estou pregando o Evangelho que vem do próprio Deus, não de mim. Eu não estou pregando, não estou inventando algo. Então Paulo se apresenta aqui, e o que a gente pode tirar da apresentação de Paulo é que nós fomos separados para o Evangelho de Deus, nós fomos chamados para o Evangelho de Deus, nós fomos chamados para servir esse Senhor. Então o primeiro ponto, fomos separados para o Evangelho de Deus. É isso. E no segundo ponto, o Evangelho é uma pessoa. E quando a gente vem para esse ponto, a pergunta seria, mas o que é o Evangelho? O que é não? Quem é o Evangelho? O Evangelho não é uma coisa, ele é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo, e é isso que Paulo vai anunciar nos próximos versículos aqui. Então, depois de apresentar, Paulo começa a apresentar o que é essa mensagem que ele veio trazer. Veja só, lá no versículo 2, ele diz: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. O que Paulo está falando aqui é que esse evangelho que eu estou apresentando agora, que eu falei que não fui eu que inventei, ele também não é algo novo. Ele é algo que vocês podem ver desde lá de trás. Esse evangelho de Deus, ele foi prometido pelo próprio Deus desde os ancestrais, desde o início. E quando a gente pega, meus irmãos, os relatos bíblicos, a gente vê que lá em Gênesis já estava, Cristo já tinha sido prometido. Gênesis 3,15, Deus vai prometer que o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Ali ele já estava anunciando que Jesus Cristo morreria. Ele diz, que a serpente morderia seu calcanhar, que Jesus Cristo morreria, mas seria ressurreto e traria salvação. Lá em Gênesis já estava prometido para Abraão. Deus já tinha prometido para Abraão que o descendente dele abençoaria todas as famílias da terra. Cristo tinha sido prometido já. O Messias prometido em todo o Antigo Testamento. Paulo está falando, não é algo novo. O Evangelho é uma pessoa, é esse Messias prometido desde lá de trás.
e que vai se cumprir agora. E ele segue dizendo acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Acredito que esses dois versículos, o 3 e o 4, são o centro dessa mensagem de Paulo, que ele apresenta quem realmente é o Evangelho, quem é essa pessoa. E ele diz primeiro que essa pessoa é o Filho de Deus. Ele não deixa dúvida aqui, talvez olhando lá mais para baixo, mas ele foi declarado Filho de Deus, ele já não era. Era, no começo do versículo 3, Paulo já fala, o Filho de Deus, Cristo, aquele que habita toda a divindade. Ele vai falar isso para os coríntios depois. Cristo é Deus e Cristo veio como Deus. Ele não era 50% Deus, 50% homem. Alguns momentos ele era Deus, alguns momentos ele era homem. Não, Cristo era totalmente Deus e totalmente homem. E Cristo veio assim, como Filho de Deus e segundo a carne, como descendente de Davi. Como homem ele era descendente de Davi. Então o que quer dizer que ele foi declarado Filho de Deus? Aqui Paulo não está tratando da dupla natureza de Cristo. Ele está falando sobre os dois estados de Cristo. Primeiro de humilhação, depois de exaltação. O texto de Filipenses 2, de 5 a 11, vai tratar muito bem disso. E diz que Jesus Cristo, ele vem e ele se humilha. Ele abre mão da sua glória, não da sua divindade, mas da sua glória. E ele se faz homem. E ele, como homem, ele se faz miserável. Jesus Cristo não veio como muitos judeus pensavam que ele viria, já num trono desde bebê, como filho do rei. Não, ele veio como filho do carpinteiro. Então, acho que a gente pode construir uma escadinha aqui, né, e ver como Cristo vai descendo. Ele se faz homem, ele se faz um homem miserável, ele sofre durante sua vida e ele é morto da pior forma que poderia existir na sociedade que Jesus nasceu, que era a morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais horrível que existia. O cidadão romano, por exemplo, não podia ser condenado à morte de cruz de tão humilhante, de tão ruim que era. Mas Cristo foi. E o texto lá de Filipenses diz que foi por obediência a Deus. Cristo se humilhou, Cristo se fez homem, Cristo morreu por nós. A encarnação, a vida e a morte de Cristo fazem parte do estado de humilhação de Cristo. E Cristo fez isso por mim, fez isso por você. Cristo se humilhou e Cristo morreu para pagar os nossos pecados. E a mensagem do Evangelho é tão perfeita, irmãos, que não para aí. Cristo não ficou na morte. A morte não venceu Cristo, mas Cristo venceu a morte. E é aí que o texto diz que ele foi declarado Filho de Deus. Não que ele não fosse, é que agora, após vencer a morte, após ressuscitar, Cristo sobe aos céus e toma novamente o lugar que já era seu por direito. E o texto de Filipenses depois vai falar que agora Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome, e para ele todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que ele é o Senhor. Declarado Filho de Deus com poder pelo Espírito Santo. Poder é o que Cristo tem sobre a morte agora. Cristo venceu a morte. E vencendo a morte, ele pode me dar vida, ele pode te dar vida. E é isso que ele faz. Jesus Cristo venceu a morte. O Evangelho está anunciado. O Evangelho não é uma coisa, é uma pessoa. Uma pessoa que pode me dar vida, uma pessoa que pode te dar vida. Uma pessoa que me deu a vida e uma pessoa que te deu a vida. Jesus Cristo. E ele segue dizendo que foi por meio dele e por causa do seu nome que recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Aqui, irmãos, nós vamos para um terceiro ponto. E depois de dizer que era separado para o Evangelho de Deus, e depois de anunciar que esse Evangelho era uma pessoa e não uma coisa, agora Paulo mostra que esse Evangelho ele traz consequências. Primeiro, ainda relacionado com o ponto anterior, ele diz que é por meio dele e por causa do seu nome.
que tudo isso aconteceu, que Cristo foi entregue à morte e ressuscitou. Tudo é por meio de Cristo, a gente tem que entender isso. Nada é porque eu tenho mérito ou porque você tem mérito. Paulo deixa isso bem claro aqui. Ele trata o tempo todo nesse texto da graça, e tudo é imerecido por ele, e tudo é graças a Deus. O chamado dele é porque Deus quis chamá-lo. Ele é separado porque Cristo quis separá-lo. E agora ele recebe esse evangelho, e é através de Cristo que ele recebe. A salvação e o chamado de Paulo são através de Cristo. A minha salvação e o meu chamado são através de Cristo. A sua salvação e o seu chamado são através de Cristo. E mais um ponto, irmãos, que creio que é o mais complicado para a nossa sociedade antropocêntrica hoje, nós queremos sempre ser o centro, é ouvir que tudo isso no versículo 5 ele vai dizer, por causa do seu nome. Nós somos acostumados a ouvir por pastores que Deus fez tudo, Deus enviou Cristo por amor às pessoas, por amor ao seu povo. Não, Cristo se entregou por você, você é o centro da vontade de Deus, você é o centro da obra de Cristo, você é o centro do amor de Deus. Nós não somos centro de nada. É verdade que Deus nos ama em Cristo Jesus, é verdade que Deus entregou Cristo nos amando assim, mas nós não somos o centro da vontade de Deus. O próprio Deus é. Filipenses lá vai dizer que Cristo obedeceu até a morte porque ele sabia que essa era a vontade de Deus. Deus é o centro da ação de Cristo. A vontade de Deus é o centro da ação de Cristo. E a glória de Deus é o centro de todas as coisas. Nós somos feitos para a glória de Deus. E agora nós somos redimidos por Cristo Jesus para a glória de Deus. E esse para a glória de Deus é o que ele vai apresentar aqui, que é a consequência que o Evangelho traz para a nossa vida. E ele diz que nós recebemos por meio de Cristo para a glória de Deus, por amor do nome de Deus. Recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. De novo, nós recebemos de graça esse chamado. De graça foi que Deus nos salvou, de graça foi que Deus nos chamou. E essa graça nos chama agora a uma obediência pela fé. Paulo relaciona aqui obediência e fé. E acredito que essa é mais são mais duas coisas que andam juntas no Evangelho, que muitas vezes a gente não entende. Tiago lá depois vai falar que a fé sem obras é morta. E aí entra, se a gente comparando com o texto de Paulo, de Efésios, que diz que não é por obras, mas pela fé. E agora, é obras ou é fé? Eu tenho que obedecer para poder me relacionar com Cristo, ou é com Cristo, me relacionando com Cristo, que agora eu obedeço? E é isso que o texto, é isso que Paulo está revelando aqui, é isso que Deus nos revela através. De fato, a fé e a obediência, elas não podem andar separadas, elas andam juntas. Só que eu não obedeço para poder ter fé. O Evangelho, ele não é uma soma de fé mais obediência. Lembre-se que Cristo basta. O Robson sempre fez essa equação também, né? Faz um tempo que ele não faz, mas ele fazia sempre, que é Cristo mais alguma coisa é igual a nada. Cristo mais alguma coisa é igual a nada. E Cristo mais nada é igual a tudo. A gente não precisa de outra coisa. Eu não preciso, para poder me achegar a Cristo, ter uma vida em obediência. Não, a lei ela não vem para salvar. A lei vem para apontar o pecado. E olhando para o pecado, e olhando que eu não sou essa pessoa boa mesmo, olha o que a lei de Deus me revela. Cristo me revela que se eu quiser o mal da outra pessoa, eu já estou matando. Eu não consigo cumprir a lei. Isso me faz olhar para Cristo, aquele que cumpriu a lei no meu lugar.
E agora, tendo fé que nesse Cristo existe vida, existe perdão, agora eu obedeço. Em gratidão a Cristo. Agora eu posso olhar para a lei de Deus como algo que não me condena mais, mas algo que me revela a vontade de Deus. E agora eu posso seguir essa lei em obediência a Deus pela fé. Veja que a fé e a obediência não andam separados. Porque a fé sempre traz obediência. O Evangelho, ele sempre traz mudanças. Não tem como eu dizer que eu creio realmente em Cristo e não obedecê-lo como mestre. E não obedecer à vontade de Deus. Crendo que Cristo se entregou no meu lugar e crendo que esse sacrifício e a ressurreição de Cristo agora me dão vida, consequentemente, naturalmente, agora, por gratidão, eu quero obedecer esse mestre, eu vou obedecer esse mestre. Não tem como isso andar separado. Então, irmãos, o Evangelho, ele traz mudanças. Inevitavelmente, ele traz mudanças, não tem como ser diferente. Então, nós somos separados para o Evangelho. Segundo, o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. E terceiro, o Evangelho traz mudanças. Eu quero já encerrar no versículo 6 e 7. Ele vai continuar trazendo a mesma ideia, mas para quem Paulo tinha vindo. Ele diz: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando ali é que ele estava entregando esse evangelho para um povo amado de Deus. Um povo que precisava receber esse amor. E um povo que seria chamado também para se separar para esse evangelho. O que Paulo está fazendo aqui é dizendo que esse evangelho precisa ser anunciado. E o meu chamado como cristão, e o seu chamado como cristão, é anunciar esse evangelho. É levar essa boa notícia. Voltando à suposição que eu fiz lá no começo, das cartas sobre boas notícias, nós temos uma carta que é muito maior que essas duas cartas. Nós temos uma carta que traz uma notícia muito melhor. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de uma solução para o coronavírus, para o Covid-19. Estou dizendo que existe um vírus que é muito maior do que esse, que tem corrompido corações no decorrer da história. E a gente tem a mensagem que cura isso. Cristo Jesus é o antídoto para esse vírus, para o vírus do pecado. E é para isso que nós fomos chamados para viver, para levar esse evangelho para os amados de Deus, para levar salvação, levar cura para pessoas que têm vivido escravos do pecado. Chamá-los para serem escravos de Deus. Que nós possamos viver essa vida como separados para o Evangelho, que nós possamos viver essa vida para uma pessoa que se entregou por nós, viver para Jesus Cristo, em obediência, por gratidão a Ele. E que nessa vida possamos encontrar essa paz que Paulo diz no final, a paz que excede todo o entendimento. Os irmãos possamos assim viver para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e adorá-lo por toda a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por podermos estudar e aprender mais da Tua Palavra. E mais uma vez te pedimos que Teu Santo Espírito venha aplicar essa verdade aos nossos corações. Que possamos entender que temos um chamado nessa vida, possamos entender que fomos chamados para estar separados, Senhor, para viver com um propósito diferente, para viver para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Possamos entender que Cristo já cumpriu tudo o que precisávamos cumprir na cruz e que agora precisamos viver em obediência a Ti, mas por gratidão, Senhor. Não por peso, não por uma simples obrigação, mas porque Cristo cumpriu a Tua vontade em nossa vida, Senhor. Cristo pagou o preço do nosso pecado e Cristo ressuscitou, vencendo a morte e nos dando vida. Que possamos agora viver essa vida para a honra e para a glória do Teu nome. E em nome do Filho Jesus que oramos. Amém.
antes me amou, mesmo quando era teu inimigo. E tão incapaz de te reconhecer. Minha vergonha e ruína levaste contigo pra me resgatar de quem eu era e recomeçar em quem tu és, o Senhor de toda a glória, Redentor de toda a história, que da morte trouxe a vida aos que são teus. tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra te dar louvor, Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Se esvaziou para ser semelhante a um homem, servo se fez mesmo sendo rei. Tudo entregou, derramando seu sangue na cruz pra me resgatar de quem eu era e recomeçar em quem tu és, o Senhor de toda a glória, Redentor de toda a história, que da morte trouxe a vida aos que são teus. Tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra te dar louvor, Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra te dar louvor, Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Tudo teu amor.
Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.